E vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de cabos e conectores. Aí já começamos a colocar a mão na massa para levar choque se der bobeira. Como é que vai ser isso? Exatamente. Então, cabos e conectores, eu vou começar aqui então pela bateria, pelo cabo negativo, tá? Então nós vamos, antes eu quero apresentar um pouquinho para vocês aqui o cabo negativo, né, que nós vamos usar um cabinho fino porque não tem necessidade, é só um aparelho que nós vamos ligar. O cabo positivo, que nesse caso aqui, Kaká, nós vamos usar um cabo de 4 milímetros, porém pode ser usado um cabo, para esse sistema poderia ser usado até um cabo de 2 milímetros, tá? Pelo cálculo de bitola e amperagem do sistema. E para simbolizar a chave do carro, como aqui na bancada nós não temos a chave do carro, o start and stop aí. Isso, aí eu fiz uma chavinha aqui para que a gente represente o start stop do carro aí, para a gente ter o pós-chave, tá? Então nós vamos usar essa chavinha para ligar a chave do carro. O Kleber, eu acho que vale a pena salientar que você vai usar o negativo para fazer aqui funcionar, porque aqui nós não temos a massa do carro, né, o chassi ou a carroceria para fazer a ligação do negativo. Quando é no carro, não tem necessidade, colocou lá no chassi ou na carroceria, é o negativo da bateria. Exatamente, exatamente. Eu vou usar o negativo aqui na bateria apenas pelo fato de não estarmos com um carro aqui que já teria a massa, né, a lata do carro energizada. Né? Beleza. Nos cabos e conectores, então, tem alguns segredos, a gente pode ver o VT que você preparou? Então, eu acho interessante a gente poder ir lá para a loja e mostrar na prática como que isso funciona. Então vamos lá. Kleber, esse carro já vem aí com os aparelhos, está instalado, mas a gente vai fazer uma substituição do player e de alto-falante. Sim. Como é que vai ser esse processo? Bom, o primeiro passo é a gente identificar a bateria do carro, né? Todo o sistema do carro depende da energia, né, da bateria para poder funcionar, todos os componentes do carro. E o som não é diferente. No caso deste carro Citroën C3, nós temos a bateria localizada aqui na frente do carro. Alguns outros carros, como BMW, Mercedes, pode acontecer da bateria ser no porta-mala ou debaixo do banco do passageiro, então tem que localizar primeiro a bateria. Nesse carro aqui, nós tiramos essa capa, né, para poder ter acesso à bateria do carro, tá? A partir do momento que identificamos a bateria do carro, nós temos que localizar o positivo e o negativo, polo positivo e negativo. Se na bateria não tiver o sinal mais e menos, nós podemos identificar da seguinte forma. O cabo mais grosso na bateria sempre vai ser o positivo, tá? Isso é um dos sinais de positivo e negativo. Outro sinal nós temos um fio aterrado, né, ligado à lata do carro, e ele geralmente é um pouco mais fino que o positivo, então este é o negativo, tá? Então no caso desse carro localizamos a bateria, nós vamos ver se a bateria tem 12 volts. Então nós vamos primeiro passo é dar partida no carro para ver se o alternador está carregando a bateria, né? Agora foi para 13 volts e meio, ela está carregando. A bateria ela não está num ótimo estado, porém ela é suficiente para poder fazer a instalação do som. Ela está dando partida no carro, então ela é suficiente para poder estar instalando o som do carro. Bom, Kleber, testada a bateria, qual é o próximo passo? Por onde passa essa fiação? Então nós temos a bateria com 12 volts em perfeito estado para poder fazer a instalação do som e o chicote saindo da bateria para dentro do carro. Por onde ele passa? Ele passa por esse localzinho ali, no caso deste carro, né? Ele passa por aquele local ali aonde
tem o acesso do chicote de acessórios saindo da bateria para a caixa de fusível do carro. Vamos lá ver onde é que ela Vamos ver? Aí nós achamos a caixa de fusível deste carro, que é aqui, né? Tiramos essa tampa, tá? Aquele chicote que sai de lá, vem para cá, para a caixa de fusível. Tá. Então nós temos aqui o ponto de energia do som em um desses fusíveis. Como a gente identifica que nós temos qual fusível representa o fusível do som? Ou vai estar marcado, em alguns casos de alguns carros, na tampa da caixa de fusível ou no manual do carro, certo? Correto? E daqui ele vai sair pro painel do carro e vai chegar no aparelho de som. Da caixa de fusível, então, nós sabemos que está vindo pro painel do carro o fio positivo, o terra, né? Então nós vamos testar aqui se ele está no plug do carro original, está chegando a corrente com o multímetro. Chegando aqui a corrente positiva e negativa, nós vamos fazer o teste para ver se está tudo correto. Com a ponta de prova vermelha, nós colocamos aqui no positivo e o fio preto, que é o negativo, a ponta de prova preta, correto? Estamos com 12 volts chegando para o aparelho, para ligar o aparelho do carro. Outro fio que nós temos que identificar é o fio remote, né? O pós-chave. Então nós vamos identificá-lo aqui. Neste fio vermelho aqui, tá? Ponta de prova no fio vermelho e o preto e a ponta de prova, a ponta preta no preto, para a gente poder identificar. Vamos ver se esse é o 12 volts. Desliguei a chave do carro, ele zerou a corrente que vem pro aparelho. Liguei a chave do carro, ele deu 12 volts. Então isso identifica que nós temos o pós-chave, que é para quando eu girar a chave do carro, eu acionar o aparelho do carro, acionar o som do carro. Aí nós já temos aqui no chicote do carro, no painel, identificado positivo, negativo e pós-chave para acionamento do aparelho e de antena ou amplificador, né, que no caso sairia desse fio azul, tá, para a antena ou para acionar qualquer acessório extra no carro. Nós temos aqui também os fios dos alto-falantes, né? O padrão dos carros nacionais são sempre essas cores aqui, tá? Cinza, branco, verde e roxo. O que que significa? Cinza sempre é o dianteiro direito, tá? O branco, dianteiro esquerdo, tá? O roxo, traseiro direito e o verde, traseiro esquerdo. Se você pegar o plug deste jeito, você vai identificar muito fácil. Esses dois aqui é dianteiro e esses dois aqui são os traseiros. Então, direito e esquerdo. Visto isso, nós já podemos ligar o aparelho. Este aparelho nós já preparamos o plug dele, né? Esse plug vem no aparelho, tá? Então nós vamos plugar aqui no aparelho, né? E agora vamos plugar o aparelho ao carro. Então, plug de energia, nós vamos conectá-lo, e o plug de alto-falante. Correto? Agora nós vamos plugar, olha, ele já está ligando, tá? Já está ligado, vamos conectar a antena do carro. Está ligadinho. Podemos testar aqui no aparelho, né, se tem algumas funcionalidades de amplificação de som, né, mas isso a gente pode ver depois. Então vamos ver se ficou certo, frente, fundo, esquerdo e direito, tá? Viemos aqui no alto-falante, no fader, tá? Ó, nós temos aqui, vamos jogar o som para trás, correto. Podemos jogar para frente e esquerdo e direito, esquerdo e direito, certinho.
Bom, já temos o aparelho funcionando, temos os alto-falantes testados, tudo funcionando, antena pegando, já podemos acoplar o aparelho ao carro, né? Muito importante lembrar que nós temos que sempre espumar o chicote para ele não ficar fazendo barulho dentro do painel, né? Vamos ajeitando a fiação dentro do painel do carro, para quando nós empurrarmos o aparelho para dentro, não fique pegando na traseira do aparelho, não morda nenhum fio. Muito importante lembrar que não pode morder o fio, então na hora que eu empurrar esse aparelho, temos que tomar muito cuidado para, se o aparelho encostar um fio na lata, né, ele morder um fio, ele pode gerar um curto-circuito. Alguns aparelhos, quando você empurra, ele tem travas, né, que vai fazê-lo ficar correto. No caso deste aparelho, ele tem parafusos, né, então tem que pegar os parafusos e colocar e depois terminar com o acabamento da moldura do próprio aparelho e está finalizada a instalação desse aparelho. Pois é, Kleber, legal, o sonzinho, até rolou um Gilberto Gil ali e tudo, pô, ficou bom, mas ali, vou te falar, foi uma substituição, né, do aparelho do player, de alto-falante e tal, já tem o chicote de fábrica. E quando não tem o chicote de fábrica? Quando não tem o chicote de fábrica, Cacá, a gente tem que estar instalando algumas coisas aí que eu acho melhor, antes da gente explicar cada item, né, que a gente pode estar colocando no carro, eu acho melhor a gente chamar o outro VT de novo para o pessoal entender melhor, o pessoal de casa vai entender melhor. Então vamos lá. Bom, Kleber, no caso de não ter o chicote original, qual o procedimento? Bom, o procedimento é o mesmo do anterior, identificar a bateria e começar a passar a fiação para o som do carro, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Identificamos o fio positivo, tá? Com um porta-fusível, né, nós vamos colocar um terminal no porta-fusível e esse terminal nós vamos ligar ao polo positivo da bateria. Nesse carro nós não temos um parafuso onde nós já colocamos esse terminal, então nós vamos ter que criar, vamos ter que furar e colocar o terminal na bateria do carro, tá? Importante lembrar que depois que nós colocarmos o porta-fusível, nós precisamos dar um acabamento, né? Então, sempre colocar com conduíte ou com um espaguete para poder esconder esse fio para ficar o mais original possível, tá bom? O que é importante também ressaltar? A amperagem do fusível que nós vamos usar. Por quê? Se nós vamos ligar só um aparelho, nós vamos usar uma amperagem, tá? Geralmente a amperagem que se encontra atrás do aparelho é a amperagem que nós vamos usar aqui na bateria, no porta-fusível. Mas se nós formos instalar amplificador ou qualquer outro acessório a mais forte. Exatamente, nós vamos ter que calcular essa amperagem para usar o fusível certo, tá? Visto isso, nós vamos então colocar o porta-fusível, colocar o conduíte devido, tentar passá-lo o mais original possível, tá? Para que ele não fique um fio solto, né? Ou que ele possa encostar em alguma outra parte elétrica do carro. Não ficar parecendo uma gambiarra. Exatamente, exatamente, bem lembrado. Então é o seguinte, passando esse fio lá para dentro com um chicote, nós vamos ligar o positivo, né? Nessa outra parte do porta-fusível nós vamos ligar o fio que vai até o aparelho. Então nós temos que calcular até onde vai esse fio para nós sabermos a medida do fio, tá? Outra coisa que é importante lembrar também, além do comprimento, a bitola que nós vamos usar do fio que irá para dentro do carro. Se nós formos instalar só um aparelho, a bitola será mais fina. Se nós formos usar um aparelho mais amplificador, é uma bitola um pouco mais grossa. Se for 2 amplificadores, a bitola mais grossa ainda. Tá? Então nós temos vários tipos de fios, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 21 mm e temos que calcular
a amperagem e a bitola do fio juntas. Conforme o consumo de energia, você aumenta a capacidade do fusível e a capacidade da fiação. Exatamente, exatamente. Então, visto isso, nós passaremos esse fio pelo acesso, geralmente pelo acesso original do carro, tá? Então, aonde está entrando a fiação original do carro é onde nós vamos passar o fio positivo. Só precisamos passar para dentro do carro o fio positivo. O negativo, o terra, no caso, já tem lá dentro, nós vamos explicar. Toda parte do carro é massa, massa é terra. Correto. Em alguns casos, existe um acesso para acessório, para se passar da parte do motor, do compartimento do motor, para dentro do carro. Então, cada carro é diferente, você tem que identificar isso. Bom, e para finalizar, muito bom ressaltar que nós estamos trabalhando com o fio positivo do carro, né? Então é muito importante que não se deixe de forma nenhuma vulnerável, tá? Então é muito importante que se coloque um fusível e que se cuide muito bem do isolamento. Então, Kleber, pô, tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças montar o chicote novo de um carro que não tenha o chicote elétrico. E que tipo de carro é esse? É aquele antigo, da minha época, né? O pé de boi, é isso aí? Temos os carros antigos, né? Porque antigamente nenhum dos carros vinham com a parte de fiação de som, né? A maioria dos carros saía sem a parte elétrica do som automotivo. E hoje em dia nós temos o pé de boi, né? O PCD, né? Que hoje é muito vendido para carro de isenção de imposto, para carro para deficientes, enfim, para frotas de carro, né, para baratear o custo. Então você tem muitos carros aí no mercado, muitos mesmo carros no mercado que não tem a fiação, que não tem os alto-falantes e que não tenha nem nada para se instalar o som no carro. Então precisa colocar tudo. O que é um fator bastante positivo para esse segmento, porque quanto mais carro sem som, mais trabalho tem para você que está começando aí, que está pensando em ingressar nesse mercado. Ô Kleber, você mostrou ali, até vai mostrar para a gente aqui na bancada, os conduítes, a fiação, o espaguete, a espuma, etc. Mas o motor do carro é quente e tem alguns outros aparelhos em volta. Por onde se passa ou por onde não se passa esse cabeamento, esse chicote? Muito importante lembrar disso, porque primeiro que não se pode passar um fio positivo perto de componentes de elétrica, né? Injeção eletrônica do carro, isso pode ocasionar ruídos, né? Muita gente faz toda a instalação e aí tem aquele chiado, aquele ruído que não consegue descobrir e simplesmente porque passou a fiação pelo local errado. Então, passou ali do lado do alternador, exatamente, da bomba d'água, até cabo de vela, elétrica, aliás. até cabo de vela em alguns carros dão muito ruído, né? Então é bom sempre certificar que está passando longe. A dica que eu dou é passar sempre junto com a fiação original do carro, porque se já está passando por ali, alguma coisa tem, né? Agora sim, alguns carros, né, a maioria dos carros tem acesso do chicote original para dentro do carro, para que você passe chicote de acessórios do compartimento do motor para dentro do carro, como eu expliquei no VT. Mas alguns carros não tem, então você tem que descobrir, né, se tem aquela borrachinha que você passa para dentro do carro. Se não tiver, a última opção é furar o carro. Porém, mesmo que você fure a borracha ou até a lata do carro, você tem que, isso é muito importante, você tem que primeiro ter muito cuidado para que esse fio não morda nessa lata, que ele não rompa e encoste na lata, tá? Porque isso pode ocasionar um curto-circuito grave, tá? Eu sei de casos de carro que pegou fogo com isso. E tomar muito cuidado que nesse chicote que você vai passar, na borracha, você tem que vedar, porque se você deixar ali do compartimento do motor para dentro do carro alguma fresta que possa entrar água, isso também pode comprometer muito dentro do carro do cliente, entrar água, não saber que está entrando água, apodrecer o carro, tem um monte de coisa que pode acontecer. O ideal é, de repente, usar um silicone para poder fazer uma borda em volta desse furo ou um anel de borracha para poder colocar ali e passar o fio por esse O mais indicado é a borracha, o mais indicado é uma borracha própria para isso, você fura a borracha, vai passar só o fio e mesmo na borracha você ainda precisa vir com a vedação para ter certeza que não vai estar entrando umidade para dentro do veículo.
prestou bastante atenção nesse ponto, porque isso daí vai ser o que o seu cliente vai ter como o seu ponto positivo, o cuidado com o zelo com o carro dele, ok? Muito bem. Kleber, os conduítes, espaguetes, aí o disjuntor, você tem o que para mostrar para a gente da qualidade de acabamento? Bom, nós temos aqui um conduíte simples, né, como eu expliquei no VT, que é um conduíte para você dar acabamento no chicote do carro, que é um conduíte bem parecido ou igual ao original do carro. Quando for muito fio que você vai passar junto, tem um conduíte um pouco mais grosso. Nós temos um porta-fusível, né, para poder colocar na bateria do carro, onde a gente coloca aquele terminalzinho que eu expliquei lá, para poder colocar na bateria. Temos o disjuntor, que no caso de uma amperagem muito alta, de um sistema, hoje nós não vamos falar dele, mas num sistema mais avançado aí com amplificadores, né, um sistema mais pesado, nós teríamos que usar o disjuntor e sempre a tal da espuminha para dar o acabamento. E não é só para dar acabamento, muita gente acha que mas isso é frescura. Não, não é frescura. Isso aqui evita ruídos no carro, evita que fique batendo, fazendo barulho, que é tudo aquilo que o seu cliente não vai gostar se fizer. E até que o fio resseque também com a temperatura que está dentro do motor, com a temperatura de fora e tal, esquenta, esfria, o frio. A espuma é mais indicada para usar dentro do carro, tá? Para fora do carro, porque justamente por causa do calor, né, de tudo isso, é mais indicado usar o conduíte ou o espaguete. Conduíte, espaguete, espuma, fundamental para poder fazer o acabamento legal. Kleber, temos perguntas aqui. O Jerônimo Silveira, lá de Campina Grande, opa, na Paraíba, legal. De onde sai o fio de energia do chicote original do carro para instalar o som? Bom, primeiramente, obrigado pela sua pergunta, né? De longe, né, Cacá? Jerônimo, lá de Jerônimo muito Silveira, obrigado, Campina Grande. Qual a pergunta? De onde sai o fio de energia do chicote original do carro para instalar o som? O chicote original. Original, de onde é que ele sai para instalar o som? Então, ele sai da caixa de fusível. É muito importante lembrar que se já tiver fiação o carro já tiver a fiação original, sempre você vai mexer na caixa de fusível, porque na bateria já está puxado para a caixa de fusível e da caixa de fusível pro painel do carro. Então, você não vai se preocupar com isso. Sempre vai estar ali no painel vindo da caixa de fusível. Numa interrupção de energia, você colocou lá o multímetro no painel do carro, não tem energia, vai na caixa de fusível direto que vai estar lá o problema. E para achar o fusível, procura o manual do carro, né, o manual do proprietário. Exatamente. Ou tem na tampa, como o Kleber falou, tem na tampa da caixa de fusível, normalmente, o diagrama todo de todos os fusíveis. Tenho mais aqui a pergunta do Marinaldo Silva Mangueira. Como instalar o aparelho para funcionar sem ligar a chave de ignição? Sem ligar a chave de ignição? Bom, nós vamos explicar daqui a pouquinho, mas basicamente é ligar o fio amarelo junto com o fio vermelho do aparelho, tá? Esses amarelo... dois fios aqui, ó, que nós vamos ligar daqui a pouquinho, eu vou explicar sobre isso, mas já para respondê-lo, ligar o vermelho e o amarelo junto, porque aí você está eliminando o fio de memória do aparelho e está ligando junto com o fio positivo. Então ele vai ficar ligado direto, mas temos alguns problemas em fazer isso, depois nós vamos explicar. Corre um risco aí, já a gente se conta por quê. A gente não, o Kleber. Mais aqui uma pergunta, essa é lá de Teotônio Vilela, lá em Alagoas. Alagoas, morei em Maceió, muito legal. É do Marinaldo. Também é do Marinaldo. Então, para passar o chicote de instalação do som, qual o procedimento mais importante a ser feito? É colocar o fusível ou é fazer isolamento? Bom, as duas coisas são importantes, né? Colocar o fusível é essencial. Não tem como você instalar um som no carro se ele não tiver fusível, porque se você ligou um som direto na bateria, sem fusível, e o aparelho também não tiver o fusível, se qualquer mordidinha de fio, qualquer encostada de fio vai queimar o aparelho, e o prejuízo vai ser grande. E se parar por aí, né? Se parar só na aparelhagem, se não comprometer nada do carro, que seria o pior das hipóteses, né? Quer dizer, então o mais importante é o fusível. O isolamento é importantíssimo, mas o fundamental também é o fusível. Mais uma do Marinaldo. O Marinaldo tá ligadão lá, quer fazer um som muito maneiro. Ele pergunta, o aparelho DVD player
Tem configuração para desligar totalmente? Instalei direto da bateria, mas não desliga totalmente, fica ainda aceso o painel. Sim. Bom, só voltando um pouquinho, o isolamento também, por isso que eu disse que é muito importante, tá? O fusível é muito importante, tem que começar pelo fusível, e o isolamento, porque se você passar o fio e você deixou lá aparente o fio onde a emenda do fio, né? Principalmente porque não se deve usar muito emenda, mas se usar emenda em fio, você tem que isolar. De forma alguma, acabou de juntar aquele fio, você já isola, porque pode acontecer algum problema ali. Se você deixar para isolar depois, quando você voltar pode ser tarde demais. E fazer uma soldinha também. Exatamente, nós vamos explicar aqui também sobre isso. E a ligação que ele está perguntando, ele está com algum problema com isso mesmo. Eu volto a dizer, ele está ligando o fio de memória do aparelho corretamente e está ligando o fio positivo corretamente. O aparelho ligando o fio de memória e o fio de positivo, corrente direta, no aparelho, ele vai ficar ligado em stand-by. Ele vai ficar ligado em stand-by, com on-off. Então você tem que ir lá nas configurações do seu aparelho e ver por que ele está ficando com o display ligado. No manual do aparelho vai te ensinar como que você faz para desligar esse display. Por quê? Porque você desliga no off, talvez ele está em modo de demonstração e fica passando aquelas letrinhas lá na frente do aparelho, porque ele está energizado, né? Porque ele está em stand-by, mas isso é só um sistema de demonstração do aparelho, mas ele está desligado, não está consumindo tanta energia, mas você pode procurar lá no manual que você vai resolver o seu problema, é demonstração. Kleber, assim a gente termina a nossa aula de cabos e conectores.